Saudações cordiais e fraternas. Eu sou Alexander Francisco e nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre um tema que nos foi pedido por redes sociais, que nos foi pedido carinhosamente por várias pessoas, que é a proteção dos espíritos. Não estamos a sós, principalmente nesses tempos conturbados, nesses tempos agitados, em que a gente está cheio de dúvidas, cheio de incertezas que podem acentuar quadros de ansiedade e justamente sobre o que vai acontecer, se é o final dos tempos, se é o apocalipse, se é o Armagedon, se é o Ragnarok, enfim, se é o fim do mundo como nós conhecemos ou se temos outras perspectivas adiante. E desde já eu já dou um spoiler para vocês. Nós não estamos sozinhos e nossa destinação é sermos felizes, sermos espíritos evoluídos. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai operando no nível que a gente pode. E aqui a gente vai dividir um pouquinho do entusiasmo em entendermos que nós não estamos sozinhos. Na esperança no anseio que eu guardo de que pelo menos alguma consolação traga essas palavras que eu estou aqui tentando tracejar e ensaiar para vocês. Então, a gente já vai começar dizendo que Paulo de Tarso, ele faz uma reflexão importante que está anotada em 1ª Carta a Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 1, onde ele diz que o Espírito, né, que é Deus, o Espírito Santo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos vão enfraquecer a sua fé, afrouxar os laços de comprometimento, de compromisso com a sua própria fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essas palavras graves que Paulo, com as quais Paulo acentua a nossa responsabilidade nesses tempos que ele chamou aqui de últimos tempos, traz essa reflexão de que muitas pessoas vão perder a fé. E a fé o que é? É a certeza de que nós seremos felizes, é a certeza de que nós temos uma proteção maior que nos ajuda, que nos conduz, e é a certeza também em nós mesmos, em que nós agora não somos flor que se cheire, mas nós temos pétalas aveludadas que retêm o orvalho que nos cai e que estas pétalas exalam um perfume. Pode não ser um perfume sensacional de campos de lírios profundos, mas é um perfume que a gente pode exalar por enquanto. E dessa forma a gente entende que essa fé em Deus, nos espíritos que secundam o trabalho de Deus e em nós mesmos como aqueles que queremos dar um passo a mais, precisa estar muito forte nesses períodos. A gente precisa acentuar essa fé para que nós não caiamos nesta previsão esquisita que Paulo fez a respeito desses que ele chamou de últimos tempos e de que nós insistimos em considerar como tempos de transição. E aí, a gente precisa trazer Jesus para essa reflexão, principalmente no 13º capítulo do livro de Marcos, que é exatamente quando Jesus vai falar sobre os tempos da transformação, sobre os tempos de grandes mudanças que ocorrerão visivelmente para todos, mas intimamente para cada um de nós. E ele começa dizendo assim em Marcos 13, versículo 7. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve ser, assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então entendamos o seguinte: por mais que nós tenhamos guerras e conflitos e disputas complicadas e desafios que vírus nos trazem, enfermidades nos trazem, isso ainda não vai ser o culminar de um processo evolutivo.
Em outras palavras, Jesus quer dizer o seguinte: quando essas coisas acontecerem, elas fazem parte do processo de infeliz teimosia de vocês em não compreenderem a fraternidade. Mas não fiquem apoquentados, não fiquem perturbados, porque isso passa, isso é transitório e isso não se vai constituir o fim. Não haverá um apocalipse total, destruição total, um Armagedon, um Ragnarok ou qualquer outro nome que se dê, dos maias aos japoneses, passando por qualquer cultura. Esse fim não ocorrerá. Apenas esses rumores serão sinais de que tem coisa acontecendo aí. A gente assim interpreta o mestre. E ele continua dizendo, um versículo após, que é Marcos 13:8, o seguinte, que eu vou ler textualmente para vocês. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Aqui a gente precisa dar uma parada para entender o seguinte. Se Jesus está falando que haverá guerra, haverá terremotos, haverá outros cataclismas, outro cataclisma mais sério, haverá também fomes e também teremos tribulações, eu pergunto a vocês, há quanto tempo estamos tendo essas coisas? Ou seja, esse processo de transição não aconteceu na semana passada, não aconteceu no mês passado, nem há um ano atrás. Esse processo de transição já se vem ocorrendo, já se vem dando algum tempo. Isso é bastante importante para que nós entendamos que não foi uma mudança abrupta e nem será uma mudança abrupta, no sentido de que amanhã todo mundo estará cantando Imagine all the people. Não, calma. Esse processo é devagar, é lento, porque ele acontece aguardando as nossas providências de mudança. Ele não acontece nos impondo mudanças de fora para dentro. Ele aguarda pacientemente que nós sejamos a mudança que nós queremos produzir no mundo, como disse Mahatma Gandhi, nos dando uma grande exortação. Portanto, a gente precisa entender que a gente teve nos passos da história, só percorrermos um pouquinho a lembrança da história, que veremos que tivemos guerras imperiais e ainda antes das guerras imperiais, vários outros conflitos de povo contra povo, que remonta a mais de 7.000 anos na base, no mínimo. Tivemos o próprio absolutismo trazendo uma opressão camponesa, opressão de várias partes e várias pessoas de reinos os mais variados. Tivemos as cruzadas com tantas guerras e mortes, na suposição de serem guerras santas. Tivemos pestes as mais graves na Idade Média, que corroeram as vidas de inúmeras pessoas, numa quantidade muito maior do que poderíamos imaginar nos prognósticos mais infelizes a respeito das pestes que hoje temos. Nós tivemos séculos de Inquisição espanhola, Inquisição portuguesa, posteriormente tivemos Inquisição protestante, que foi das maiores demonstrações de intolerância que o mundo já viu, desenhando um aspecto de morte por onde elas passaram, com os braços jesuítas ou não, mas Tomás de Torquemada acendendo suas fogueiras e causando bastante sofrimento para as pessoas que foram vítimas dos escritórios de Inquisição, bem como seus parentes. Tivemos revoluções sangrentas, revoluções que precisavam acontecer, mas que trouxeram bastante agito social, como foi a Revolução Francesa no século XVIII, como foi a Revolução Russa e outras tantas revoluções que aconteceram. Tivemos 2 guerras mundiais de poderosas quantidades de morte, principalmente a Segunda Guerra Mundial, que inclusive foi anunciada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, desde 1939, quando o livro foi publicado. Enfim,
nós tivemos muitos episódios lamentáveis que demonstram para nós que esse processo já está se dando, que esse processo não é um processo que aconteceu rapidinho e vai exterminar a vida. Não, a gente tem sobrevivido a esses processos, a esses passos do processo, aprendendo sempre um pouquinho a mais com cada um. Por exemplo, a partir da Segunda Guerra Mundial, olha quanto tempo nós estamos em relativa paz mundial. Mas apesar disso, tivemos a Guerra Fria e outros processos todos que nos trazem até aqui a necessidade de continuar melhorando mais e mais, porque a gente ainda precisa aprender muita coisa. E aí a gente lembra de Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, nos informando que lá pelo dia 15 de setembro de 2019, agora, ele nos informa que soou um clarim no mundo espiritual que tocou, que chamou a atenção das inúmeras colônias espirituais que nos dão suporte. E elas ficaram preparadas porque alguma provação mais acentuada iria ocorrer de proporções coletivas. E esse clarim que soou em setembro de 2019 realmente fez o seu trabalho, como tinha acontecido em 39, quando também soou um clarim, um alarme para deixar as comunidades espirituais atentas para as vítimas das guerras mundiais. De qualquer maneira, isso já é uma demonstração de que a gente não está sozinho, porque se toca um clarim, se toca um alarme para que os espíritos protetores fiquem atentos a nos ajudar, isso tudo faz parte de um plano maior e que nós estamos fazendo parte dele para crescermos e não para simplesmente sofrermos e sermos exterminados porque a natureza está irada com a gente ou porque Deus se cansou do projeto da humanidade. Ele disse, cansei, não vou destruir todo mundo, vou trazer os dinossauros de volta, que eles me davam menos trabalho. Não, isso faz tudo parte de um grande escudo de proteção espiritual. E Jesus também disse isso lá em Marcos, naquele sermão profético, como dizemos, né? Lá em Marcos capítulo 13, versículo 27, ele nos diz, e ele enviará, e ele, que Jesus se refere a Deus, e Deus enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que Jesus está dizendo? Fiquem tranquilos, que apesar da coisa ficar tensa, Deus vai mandar vários anjos, vários espíritos que vão auxiliar, tanto no plano invisível, quanto até no plano material. Até no plano material isso vai ocorrer também. E aí a gente lembra do livro A Caminho da Luz, que é um livro sensacional, publicado em 39, ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde ele nos diz que os espíritos protetores estão tão pertinhos da gente que desde há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra estava se formando, eles trataram de fazer uma reunião nas regiões solares para decidir como é que ia ser a Terra, como é que ia ser feito, como é que o sistema solar ia acontecer, deixar de acontecer. Também programaram a vinda de Jesus à Terra quando fosse necessário. Antes de Jesus vir, programaram a vinda de Buda, de Sócrates, dos grandes filósofos pós-socráticos, para que tudo ficasse preparado, para que o campo fosse semeado, para que Jesus pudesse vir e trazer a sua lição imorredora de amor, que até hoje está com a gente e divide os séculos em antes e depois dele. Então, Emmanuel já nos dizia que a Terra não foi só preparada astrofísica e geograficamente, ela também foi preparada moralmente, socialmente, para que nós pudéssemos evoluir um tantinho, amadurecermos um tantinho, para que a gente pudesse pelo menos ouvir a Jesus e a começar a entendê-lo. Embora Jesus tenha sido tão bom conosco, que ele mesmo tenha dito, olha, eu sei que vocês não entenderam tudo, então assim que puder eu vou mandar para vocês um Consolador prometido, que vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito
e explicado melhor para que vocês alcancem a profundidade do amor em prática de caridade. Então, ele já tinha alertado tudo isso para a gente. E Emmanuel também vai dizer que os grandes feitos da humanidade e as grandes descobertas, todas elas tinham um planejamento espiritual maior, tinha o dedo da espiritualidade superior ajudando-nos e nos inspirando, descobertas científicas principalmente, mas até as grandes navegações portuguesas que fizeram o mundo ganhar uma nova dimensão, todas essas navegações foram auxiliadas pelos espíritos. E guerras foram impedidas, outras guerras, infelizmente, não foram possíveis de serem impedidas porque eram necessárias de alguma forma, apesar de que aqueles que produziram a guerra responderão pelo mal causado, como disse Jesus, que o mal pode até ser necessário em alguns momentos, mas ele vai responsabilizar a quem, infelizmente, o promoveu. Então, Emmanuel vai falar que existe um bastidor do mundo espiritual em que nada acontece por acaso. Tudo está acontecendo segundo uma orientação maior, um plano didático muito maior do que aquele que nós conseguimos enxergar. Principalmente quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar nada. Depois que passa, que a gente olha e fala, olha, aquilo ali, acabamos por aprender isso ou aquilo. Então, esse é o recado que Emmanuel nos deu. Mas no livro Transição Planetária, que o espírito Emanuel Filomeno de Miranda dita para a psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele vai nos dizer ainda mais. Ele vai nos dizer primeiro que existem colônias espirituais atentas ao processo de transição planetária. A gente não está sozinho, tem várias colônias. Só no Brasil nós temos inúmeras, temos mais de 20 colônias espirituais citadas em obras mediúnicas, Redenção, Nosso Lar, enfim, nós temos até colônias transitórias, enfim, nós temos muitas colônias preparadas para nos ajudar. Além disso, o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai dizer também que vários espíritos nobres que fizeram parte das primeiras luzes filosóficas do renascimento cultural, das grandes realizações artísticas e até científicas, vão reencarnar, vão vir pessoalmente para dar uma força, porque a situação vai ser difícil. Além disso, o livro Transição Planetária também nos diz que para a gente não se sentir sozinho mesmo, vão vir espíritos, inclusive da estrela Alcíone, que vão vir na condição de tutores, para nos auxiliar, para nos ajudar um pouquinho, como enfermeiros circunstanciais, para que a gente possa aprender um pouquinho também com eles. Isso está em processo, não vai acontecer semana que vem, não, mas está em processo, e segundo o Divaldo nos diz, desde os anos 80 já estavam acontecendo reencarnações desse tipo, para que a gente recebesse essa força, porque sozinho a gente não ia conseguir, de jeito algum, promover alguma melhoria. Além disso, Divaldo vai nos dizer que estamos nesse processo com a coordenação de grandes espíritos do porte de Francisco de Assis. Então a gente, olha, pode ficar tranquilo que o processo está muito bem orquestrado, por mais feio que pareça, as mudanças que estão se operando e da forma que estão acontecendo, e o grito dos espíritos que não estão em condições de ficar por aqui, eles estão estribuchando, eles estão tentando de tudo para não acontecer, mas é impossível. Nas questões do Livro dos Espíritos relativas à evolução, nós vamos ver que a evolução é insofreável, não dá para pará-la. Ela começa e vai, e ela não para. Inclusive tem uma figura de linguagem que os espíritos colocam que é o seguinte: é como se fosse uma roda de uma carroça que vai rodar, que vai acontecer, e quem quiser atrapalhar, infelizmente, vai ser como se fosse uma pedrinha incomodando esta roda. Então vai acontecer. Já está acontecendo, por sinal, já há muitos séculos nós estamos promovendo mudanças, com ou sem o auxílio de comoções coletivas, de provações coletivas,
De um jeito ou de outro, a gente está tentando fazer o dever de casa. E vamos receber ajuda para isso, é claro, né? Kardec, quando nos fala no capítulo, em um dos capítulos do livro Obras Póstumas, que foi um trabalho que ele fez em 1800, e foi a coletânea foi feita em 1890, ele vai nos falar que existem vários tipos de aristocracia, que são processos de governo desse planeta. E eles começaram com a patriarcal, os patriarcas comandavam, depois isso evoluiu para a força bruta, só aqueles mais fortes que comandavam, que tomavam as rédeas do governo, dos governos mundiais. Depois aconteceu por uma herdade, pelo nascimento, naquela sucessão de dinastias. Na sequência, foi o dinheiro que comandou, quem tinha dinheiro comandava, quem não tinha dinheiro obedecia. E isso foi se tornando uma aristocracia, segundo ele diz, da inteligência, mas que agora estaríamos começando a chegar numa época da aristocracia intelecto-moral. E Kardec deixa bem claro que depois que nós alcançarmos, fundamentarmos, instituirmos a aristocracia intelecto-moral, nós vamos ficar com elas até o final da Terra, que cientificamente nós poderíamos projetar lá para os seus, no mínimo, 4 bilhões de anos adiante, que é onde o Sol entraria nos seus processos, como qualquer estrela, de morte e levaria a gente junto. Na verdade, a gente não, mas a Terra. Ou seja, o nosso cadinho evolutivo tem um momento de terminar. Mas até lá, podem ficar tranquilos que a gente já vai estar muito bem, já vai estar muito evoluído, quem sabe até em condições de missões mais profundas no campo do universo para ajudar a outros planetas em formação. Quem sabe, né? Vamos ficar preparados e estudar muito para isso acontecer. Então, a aristocracia intelecto-moral, segundo Kardec nos avisa, ela vai ficar com a gente. É aquele ser que é inteligente, que é tecnológico, mas ele não descuida da moral. Ele entende a necessidade da solidariedade. Ele entende que ele não está sozinho. Ele já passou por tantos desafios coletivos que o sensibilizaram, que segundo nós até estudamos no livro A Gênese, ele passa, enquanto humanidade, a ter ojeriza ao ódio, a não gostar mais do sangue quando obtido por guerras. Ele começa a querer alguma coisa diferente. Ele começa a ter a indignação dos bons, promovendo alterações. Ele começa a cobrar alterações, coisa que nós não fizemos em períodos passados. Quando a gente estuda as ocorrências passadas, a gente era muito mais omisso, a gente era muito mais silencioso, a gente não ficava tão indignado. Hoje não, a gente já está indignado com coisas e pessoas que infelizmente querem ser aquela pedrinha que tenta incomodar o progresso da humanidade. E essa indignação, pouco a pouco, vai se tornando luz, vai se tornando respeito à diversidade e, sobretudo, compreensão de que a gente ainda tem muita coisa para fazer, que a gente ainda tem que evoluir muito. Então, não dá para obrigar que os outros evoluam à base de pancadaria, à base de violência, à base de velocidade que a nossa ansiedade tenta produzir. Nem nós conseguimos evoluir tão rápido. Então, a gente vai ter o nosso momento de sermos inteligentes o suficiente para entendermos que a moral, a caridade, a solidariedade e o bem também precisam evoluir nessa nossa trajetória de progresso. Então, os espíritos estão nos ajudando com tudo isso. E aí, tudo isso que a gente tem visto tem nos ajudado a entender a regeneração. Porque estamos chegando ao mundo de regeneração, né? Nós estamos começando aqui, a gente gosta sempre de mostrar, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes, que apontam para cima, mundos divinos. Então, nós estamos começando a chegar nessa etapa aqui. E o fato de estarmos chegando nessa etapa não quer dizer que a gente já deveria, a essa altura, sermos perfeitos. A gente precisa entender que os mundos
regeneradores, eles servem de transição entre o mundo de expiação e provas e os mundos felizes. Então ele é um mundo do meio termo. A gente está meio lá, meio cá. A gente sente ainda algumas provações e provas acontecendo, mas também já temos projetos para nos tornarmos felizes bem pronunciados em nossa vida, em nossas providências, em nossas ações. Então a gente está lá, meio cá. Essa definição quem deu foi Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3º. Até a gente vai citar o item para você procurar também estudar. Item 17. Então o que acontece? Kardec vai dizer mais um pouquinho ainda. Ele vai dizer assim, ó, que esses mundos não são mundos onde o bem vai estar completamente instalado, onde tudo vai estar resolvido, onde a gente já vai estar cantando hosanas o tempo todo e tocando harpas. Não, não é ainda esse o mundo em que nós seremos perfeitos. Nós estamos em processo, volto a dizer, processo. Então ele vai dizer uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele vai dizer assim, pois que eles, ou seja, os espíritos que estão tentando se regenerar nos mundos regeneradores, representam a calma após a tempestade. Então a gente viveu aquela tempestade toda dos mundos primitivos e de provas e expiações. No mundo de regeneração a gente vai ter um pouquinho mais de calma, só um pouquinho. Só um pouquinho. E essa calma não vai acabar com processos importantes, coletivos ou individuais, de provações, de necessidades, inclusive expiatórias também em alguns casos. Então, vai ser um momento de calma após a tempestade. E ele dá outra figura de linguagem para a gente ter como comparação, que é o seguinte, ele fala, é a convalescência após a moléstia cruel. Então é o seguinte, a gente sofreu uma operação, a gente sofreu uma cirurgia, melhor dizendo, isso é tudo gerúndio, tá? Estamos sofrendo uma operação, estamos sofrendo uma cirurgia profunda na alma que estava muito complicada nos descompromissos com o mal. E agora a gente vai começar a convalescer ainda, ou seja, a gente está saindo da mesa de cirurgia e não vai dar para a gente sair jogando vôlei, ou jogando futebol, ou indo para boate dançar. A gente vai ficar um tempão andando igual doentinho, tomando soro, acompanhando, fazendo curativo. A gente ainda vai passar por um processozinho. E isso é bom a gente saber, não para a gente ficar assustado, mas é bom a gente saber para a gente pensar assim, então não vou ficar com a minha ansiedade pedindo que amanhã, na semana que vem, meu vizinho abra a porta me entregando um pudim maravilhoso, dizendo, olha, vamos parar as brigas, eu paro de colocar música alta e você para de bater o pé aí, bater na parede com a vassoura. Não, não é isso que vai acontecer. É apenas um momento de convalescência. A gente vai estar meio ainda grogue, no sentido de que vamos estar nos reparando ainda, como disse Kardec. E aí, uma pergunta que não podemos deixar de fazer. Tá, se estamos convalescendo, quem é que vai cuidar da gente? Quem vai ser o enfermeiro ou a enfermeira? Quem é que vai fazer a limpeza de nossos curativos? Quem é que vai, com maior cuidado, tirar a fita isolante que prendia o curativo para não nos ferir? Quem é que vai fazer o acompanhamento de nossos batimentos cardíacos ou de nossa pressão? Quem é que vai nos administrar os remédios no tempo correto? Quem é que vai nos pedir para ficarmos sentados ou deitados enquanto a recuperação ainda se dá? Quem é que vai ficar limpando as nossas costas para não gerar escaras? Quem é que vai fazer isso? Os espíritos protetores, que já estão fazendo isso há milênios, que estão conosco. Ninguém está sozinho, em nenhum momento estivemos sozinhos. Só naqueles momentos em que nós decidimos mesmo que a gente ia fazer o mal, mas assim que possível eles estiveram gritando de lá, não faça isso, não, fez de novo. Não, fez de novo. Mas eles insistem, eles investem em nós, como nós também deveríamos investir em nós
e também damos uma forcinha para eles, dando menos trabalho para eles, né? Então, eles serão esses espíritos que nos vão ajudar na convalescência regeneradora. Eles é que estarão do nosso lado. Então, não fique com medo de estar sozinho. A gente está com eles. Eles já estão conosco, levando a gente na mão, levando aquele negócio de soro, aquele carrinho de soro junto com a gente. A gente está lá meio ainda cheio de morfina, cheio de remédios para que a gente consiga melhorar, e eles estão nos ajudando da melhor forma possível. Então, é interessante quando Kardec pergunta na questão 501 do Livro dos Espíritos, por que é que a gente não vê os espíritos protetores? E aí, a resposta que os espíritos deram é bastante interessante. Eles dizem assim, questão 501 do Livro dos Espíritos: a ação dos espíritos protetores que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Então, eles não estão aqui para tolher o nosso livre-arbítrio. Quem faz isso são os obsessores, que tentam nos comandar e nos controlar a alma para que façamos aquilo que lhes apraz. Parecendo, nos assemelhando a dementes, ou a violentos, ou a pessoas extremamente comprometidas com o mal. Então, os espíritos superiores não fazem isso. Eles estão fazendo tudo no silêncio que a caridade prescreve, sem que a mão esquerda deles saiba o que a mão direita deles faz por nós, seus tutelados, justamente para que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio. E continua Kardec: os espíritos que respondem a Kardec, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, dizem os espíritos, o homem se confia às suas forças. Sobre ele, entretanto, vela o guia o tempo todo. Então, o que acontece? Ele está ali com a gente, mas a semelhança de um adulto que tenta deixar a criança aprender a andar sozinha, dando a ela um mínimo suporte para que ela não se fira ao cair mais uma vez, assim também é conosco. Os espíritos superiores estão conosco, nos assessoram, nos guiam, mas também não vão tomar as nossas rédeas e fazer por nós. Eles querem que nós sintamos a responsabilidade e o dever de nós promovermos a mudança que temos que mudar, que temos que fazer em nós. E assim, a gente lembra exatamente de uma mudança. Pensem numa mudança, em que alguém está fazendo uma obra em casa. Ele está com tudo quebrado, saco de cimento, azulejos aos pedaços, ele está com áreas acimentadas, papelão para todo lado, cavaletes para que ele possa alcançar as paredes e o teto para colocar os revestimentos necessários. Está tudo sujo de gesso, está tudo sujo de poeira, está todo complicada a situação da obra. Mas, no fundo, nós não estamos vendo a planta baixa que o arquiteto fez, que o engenheiro fez. Exatamente isso que acontece. Muitos de nós, se pegássemos a planta para ver, nem entenderíamos a planta. Falaríamos: o que é isso aqui? Que quadrado é esse? Que linhas são essas? Que númerozinho é esse? O que é isso aqui? Um desenho que parece uma porta abrindo? O que é isso aqui? Que material é esse? A gente não entenderia a planta. Mas a planta, eu digo a vocês, que está com os espíritos superiores. Eles é que estão cumprindo a planta que Deus desenhou como arquiteto maior. Se eu quiser me valer aqui de como os maçons chamam a Deus, de como arquiteto, ele é que está com os planos. Ele que foi ao AutoCAD, que é um programa que faz a planta baixa que é o projeto arquitetônico de uma obra. Ele que está com esse plano, essa obra. E os espíritos superiores são os chefes de obra, que estão ali fazendo tudo ocorrer da melhor forma possível. E nós
somos aqueles que estamos assustados com a bagunça que a obra está, o barulho que as máquinas furadeiras estão fazendo, que as máquinas que cortam madeira estão gritando. Nós estamos com esses medos, nós estamos com essas angústias, porque a gente não está vendo a planta, a gente não está ciente daquela planta maior e estamos com medinho da obra e da bagunça que a obra faz. Mas, se todo mundo bem lembra, depois que a obra termina, fica tudo muito bonito, fica tudo muito organizado. Aí aquela casa está pronta para receber os móveis, ela vai receber uma faxina, ela vai ficar linda. É assim que acontece. Por isso que Jesus disse também, quando falava dos tempos de transformação, que os tempos de transformação vão ser como uma mulher que está grávida, ela está parindo e ela sente muita dor com isso, ela sente muito incômodo, ela ali tem problemas até para respirar, mas Jesus continua dizendo que logo depois que ela tem o filho nascido e que coloca esse filho no seu peito, ela esquece de todas as dores que passou e relaxa tranquila, sentindo a alegria de ter se tornado mãe, de ter produzido vida. E é isso que nós vamos sentir também. No tempo que for o tempo indicado para isso, nós também vamos segurar o filho da nossa transformação moral no nosso seio e vamos felizes alimentá-lo e vamos felizes sorrir porque ele está vivo e está pleno junto conosco. E a obra está acontecendo, já está acontecendo há muitos séculos já, essa obra está difícil, mas ela vai ter um bom termo e a gente vai olhar para a sala e vai achar a sala muito bem montada. Enfim, para terminarmos, porque a gente não quer se alongar muito, a gente vai lembrar de um poema que Jesus disse para nós há 2000 anos, mas é muito, 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 muito coerente com os tempos de hoje. E enquanto eu disser esse poema, eu quero muito que você imagine as cenas que Jesus pintou ao dizer esse poema, porque esse poema nos consola profundamente, principalmente quando a gente consegue imaginar ele sentadinho num barquinho, balangando nas águas do mar de Genezaré, e ele lá contando pra gente o seguinte: ele deve ter olhado assim para o céu e visto as cenas da natureza, e ele começou o poema dizendo assim: olhai as aves que estão lá no céu, voando para lá e para cá. Elas não semeiam nada, elas não ceifam, nem ajuntam alimentos em celeiros. Mas o vosso Pai, que está no céu, as alimenta o tempo todo. Jesus depois deve ter olhado para algum campo e visto lírios belíssimos, e ele continuou o poema que nos emociona, dizendo assim: olhai também os lírios que estão no campo, multicolores. Eles crescem muito. Agora, eles não trabalham, dizia Jesus. Eles também não fiam. Contudo, eu mesmo vos digo que nem mesmo o rei Salomão consegue se vestir com tanta glória como Deus vestiu aos lírios. E as pessoas devem ter pensado, olhando aquele homem dizendo essas coisas belíssimas, e aí ele conclui, olhando para todo mundo, olho no olho, ele conclui dizendo assim: se Deus teve todo cuidado com as aves nos céus, e se ele teve todo amor e empenho com os lírios que estão no campo, o que é que ele não vai fazer por vocês, humanos, meus filhos, meus irmãos, que são muito mais importantes do que as aves e os lírios? E assim, ele continua dizendo: se ele teve todo esse cuidado com a erva do campo, que hoje está existindo e amanhã vai ser arrancada e levada ao forno, o que é que ele não vai fazer por vocês, que são filhos dele, com todo o amor que ele tem por todos nós?
Então, que a gente acalme o coração e entenda que Deus tem um monte de espíritos que estão ajudando-nos e estão conosco nessa transição que já está demorando há séculos, mas que vai terminar essa obra e nós teremos uma excelente construção de amor, de fraternidade, de carinho, e realmente vamos conseguir nos olhar e nos sentirmos irmãos em Deus. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a atenção de todos e também dizer que, se você desejar, pode fazer uma pergunta aqui nos comentários que depois a gente tenta ver e responder. Muito obrigado a todos e muitíssima paz.